Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia de estar coordenando esse encontro virtual num dia tão especial que é hoje o nosso dia. Então, parabéns a todos que vão participar desse evento, porque realmente é um dia muito especial. A pneumologia está altamente inserida na nossa vida e é um dia de muita alegria. Eu só queria recordar alguns pontos da nossa história. Então, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, ela foi fundada em 1978, e o primeiro presidente foi o Dr. Paulo Tavares, e a sede da sociedade não era em Brasília, era no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A partir de 1992 é que a sociedade passou a ter a sua sede em Brasília. E todas as gestões tiveram pontos interessantes, com certeza essa gestão, a gestão da doutora Irma, será a gestão da pandemia. E nós temos que parabenizar, porque a sociedade conseguiu manter um excelente nível nos eventos online, e isso tornou a pandemia muito melhor para todos os pneumologistas. Uma das metas, talvez a principal da sociedade brasileira, é promover a qualificação continuada de todos nós. E, para isso, nós temos o programa do Jovem Pneumologista, e hoje, nesse encontro que nós vamos falar de doenças pulmonares obstrutivas e raras, lembrando sempre que o diagnóstico das doenças raras, ele caracteriza a excelência da prática clínica. Então, nesse encontro, nós vamos ter a apresentação de casos por uma residente, R2, a Ingrid Pérez Silva, que é residente de pneumologia do Hospital Regional Asa Norte de Brasília. E o segundo caso vai ser apresentado pelo Fellow em doenças obstrutivas da Divisão de Pneumologia do INCOR, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Leonardo, muito obrigada pela sua presença. E depois nós vamos ter uma apresentação do Dr. Paulo Henrique Ramos Feitosa. O Dr. Paulo Henrique é chefe da unidade de pneumologia do Hospital Regional da Asa Norte de Brasília, e ele é coordenador do ambulatório de doenças pulmonares raras da unidade do Hospital Regional Asa Norte, e ele também é membro da Comissão de Doenças Raras e Doença Pulmonar Avançada, da qual eu sou coordenadora. Depois nós vamos ter uma apresentação do Dr. Rodrigo Abensura Atanásio. O Rodrigo é doutor em pneumologia pela USP, ele é médico assistente da Divisão de Medicina da Universidade de São Paulo e vice-presidente da SPPT. Eu peço para todos que, se tiverem questões, dúvidas ou comentários, façam no QA que está abaixo aí no vídeo. E no final, todos os comentários, questões vão ser feitos e respondidos. Então, a Ingrid Pérez Silva vai apresentar o primeiro caso. Ingrid, por favor. Boa noite a todos. Como a doutora disse, meu nome é Ingrid, eu sou residente de pneumologia do Agarran, do Distrito Federal, Brasília. Estou no segundo ano e queria agradecer a oportunidade de estar aqui entre os mestres. Eu que estou iniciando a minha jornada, então é um prazer muito grande estar aqui. Então, vamos à apresentação. Compartilhar aqui a minha tela. Certinho, né? Identificação. Paciente FAA, sexo masculino, 58 anos, casado, engenheiro civil, procedente de Brasília, área urbana. Ele veio com uma queixa de tosse. Então, ele tinha uma queixa de tosse com expectoração esverdeada, com 6 meses de evolução, negou dispneia, negou sibilos, negou sintomas nasais, de pepsia. Um ano atrás, ele se lembrou de uma história que ele teve uma infecção por Covid-19, na época sem necessidade de internação hospitalar.
Ele realizou uma tomografia de tórax, inclusive ambulatorial, a primeira tomografia que ele fez durante a vida dele, e tem um relato dessa tomografia que apresentou um mínimo acometimento por Covid, com menos de 25% de vidro fosco, mas tinha extensas áreas de enfisema pulmonar confluentes, esparsas pelos pulmões, mais evidentes em terços inferiores. De história patológica pregressa, ele é hipertenso há 5 anos, usando nebivolol, 5 mg, e pantoprazol, 40 mg de uso irregular. Ele negou tabagismo, negou exposição à queima de biomassa, relatou uma questão de tabagismo passivo por 22 anos devido ao contato com o pai, que faleceu aos 81 anos devido a enfisema pulmonar, mas ele referiu hábitos de vida saudáveis, realizando atividades físicas com caminhadas de 6 km, 3 vezes na semana, sem ter nenhum tipo de limitação para fazer essas atividades. Negou outras patologias pulmonares, negou perda ponderal no último ano. Com relação ao exame físico dele, estava em bom estado geral, hidratado, normocorado, afebril, eupneico, saturando 95% em ar ambiente, uma frequência respiratória de 16. A ausculta pulmonar dele, então, ele tinha murmúrios vesiculares presentes bilateralmente, sem ruídos adventícios, demais sistemas sem alterações, ou seja, um exame físico sem achados, considerado normal, então. E aí foi pedido uma espirometria para ele. Então, a gente vê aí o gráfico da espirometria. A gente vê pelos valores que está tudo dentro da normalidade, não houve uma resposta significativa ao broncodilatador. Então, considerado uma prova de função pulmonar normal, sem outros achados adicionais. E aí foi solicitada a tomografia para ele. Então, a gente tinha aquele relato da tomografia que ele tinha feito na época de Covid, há 1 ano atrás, que a gente não viu a imagem, mas tinha esse relato de enfisema, e aí a gente solicitou essa tomografia. Então, aí a gente vê uma queda da densidade pulmonar, extensas áreas também de enfisema pulmonar esparsas pelos pulmões, mais evidentes nos terços inferiores. E aí, diante desse achado radiológico, desse quadro clínico, da espirometria normal, diante dessa suspeita, a gente solicitou, então, a dosagem de alfa-1 antitripsina. Essa dosagem veio bem abaixo do valor da normalidade. O valor de referência a gente considera entre 100 e 200, veio de 26 miligramas por decilitro. Então, diante disso, a gente fechou o diagnóstico de deficiência de alfa-1 antitripsina. Num paciente que estava vindo bem a maior parte da vida, 58 anos, nunca tinha tido problemas com relação a isso, teve a infecção por Covid, fez a tomografia, teve esse achado de enfisema desproporcional ao que ele tinha tido ao longo da vida, nunca foi fumante, tem essa história de contato com o pai, mas sem ser fumante, então aí a gente fechou o diagnóstico de deficiência de alfa-1 antitripsina. E é isso, eu passo a palavra agora para o Dr. Paulo fazer os comentários. Boa noite a todos. Né? Eu pedi para colocar esse caso propositadamente, né? Trata-se de um paciente de 58 anos de idade. Esse paciente, a gente já sabe que ele é ZZ, né? Ele já tem teste genético, a gente sabe que ele é ZZ, e por que é proposital? Onde é que está a propositalidade? Né? Esse paciente tem a função pulmonar normal. Ele teve Covid, hoje a gente ele é o 6º paciente que a gente tem monitorado, ZZ que tiveram pneumonia viral por Covid-19 e desenvolveram enfisema pancinar. Então, ele tem áreas de enfisema pancinar nos lobos inferiores, ele tem claramente uma queda da densidade tomográfica, visto com tomografias anteriores, e ele tem função pulmonar normal. Então, esse paciente sendo ZZ, com a queda da densidade pulmonar, uma função pulmonar normal, nós não teríamos autorização hoje nem do GOLD, nem da ATS, nem da RS, para fazer reposição de enzima nesse paciente. Não é? Agora, é claro, a queda da densidade pulmonar. E isso é hoje uma pergunta que é feita. A gente espera o paciente obstruir, ter uma destruição pulmonar muito maior, ou você entra com tratamento específico para esse paciente? Então, essa foi a razão da propositalidade.
E a partir daí, como as coisas acontecem? E a gente tem, e sabe, né, nosso ambulatório de alfa-1 tem 11 anos. Faz 11 anos que a gente faz reposição, faz tratamento específico, e há vários anos nós começamos a monitorar esses pacientes PI-ZZ e PI nulo, tá? Fazendo exames sequenciais, prova de função em sequência, para monitorar. E o que é uma coisa extremamente importante, os pacientes precisam ser monitorados. Mas a partir de quando você tem a percepção de que o pulmão começa a ser destruído, não é? Quando você vai poder intervir com um tratamento específico, e é o caso deste paciente. Era um paciente que até então não tinha grandes problemas, é assintomático, tem uma função pulmonar normal. Quer dizer, nós vamos esperar a função pulmonar dele vir para uma obstrução, às vezes significativa, porque esse é um dos problemas, não é? A gente pode ter uma queda rápida da função pulmonar a partir do start da doença. Isso é uma coisa, nós estamos tentando mudar o paradigma da doença, tentando mudar isso nacionalmente. A Vera é uma pessoa que tem ajudado muito nesse sentido. A gente precisa mudar a visão da doença, a estratégia da doença. A gente defende, né, o nosso grupo defende, de que a gente precisa tirar a alfa-1 do ambulatório de DPOC. O paciente pode até ser captado lá, mas ele precisa de ambulatório específico. No ambulatório de doenças raras, ele cabe muito mais, ele tem uma sequência de acompanhamento, digamos assim, mais lógico, não é? E a gente precisa mudar aquele paradigma de que a gente espera no ambulatório de DPOC alguém aparecer mais jovem com obstrução severa, uma opção grave. Isso a gente precisa mudar, não é? E esse paciente ele foi colocado com essa intenção. É um paciente que tem destruição, ele tem uma deficiência importante, ele teve infecção, né? Ele tem uma destruição, mas ele tem uma função pulmonar normal, né? E nós não teríamos autorização de nenhuma sociedade para fazer. Ou seja, nós estamos com o GOLD atrasado, nós estamos com a ATS atrasada. Essa é uma realidade que a gente precisa discutir, é necessário esperar, né? É necessário fazer o debate da terapia de reposição de forma mais forte, pelo seu preço, pela sua dificuldade, a dificuldade até de interpretação dos estudos, não é? Ou a gente precisa realmente partir para uma coisa mais sólida, entender que a densidade pulmonar desse paciente está caindo e que ele tem o direito de receber um tratamento específico. Bem, isso é uma coisa extremamente importante. A gente sabe que existe um grande número de pacientes que não sabem que tem a doença e a gente precisa descobrir esses pacientes. É cada vez mais evidente, essa foto do iceberg, ela cumpre muito bem a ideia. Então, mais de 90% das pessoas que têm deficiência grave e até doença, tá certo? Não sabem que tem a doença, né? Esses pacientes, para um diagnóstico correto, visitam uma quantidade de metros grandes, ainda é uma doença, como as outras doenças raras, né, em que precisam de uma sequência para poder ter o seu diagnóstico. E a média, olha, 8,3 anos até entre sintomas e o diagnóstico é um tempo significativo, esse tempo é um tempo ruim. Nós sabemos que 2 anos pode ser suficiente para você sair de uma prova de função pulmonar normal para uma obstrução grave ao fluxo aéreo. Tem 3 coisas que a gente precisa entender e a gente precisa fazer, não é? Quem precisa ser diagnosticado, como diagnosticar e por que diagnosticar. E aí está a grande mudança desse paradigma, né? Quem a gente precisa fazer, quem a gente precisa testar. Então, todos os indivíduos portadores de DPOC devem ser testados. Essa é uma mudança. A gente não fazia isso. A gente só procurava fazer em quem tinha uma obstrução grave, uma idade baixa. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma. Nós temos um TCC de uma residente nossa, de uma grande residente nossa, que ela encontrou 8 casos dentro do ambulatório de DPOC da pneumologia, né? Então, a gente precisa testar todo mundo. A gente precisa testar quem tem doença hepática crônica
de forma inexplicada, né? E quem tem paniculite necrosante, é fato, não é uma doença difícil de ser feito, até para o pneumologista, ser feito diagnóstico, e esse paciente a gente tem que ter cuidado, porque ele tem direito ao tratamento específico, mesmo sem ter doença pulmonar. E a gente precisa entender que é muito importante a gente fazer o teste na família. Então, quando a gente faz diagnóstico de um paciente ZZ, de um paciente ZZ, nós temos que pegar todos os pacientes, todos os parentes primários, tá? E também testar. Mesmo que não seja ZZ, PIZZ, mesmo que não seja PI duro, a gente precisa testar. Essas pessoas precisam ser testadas. E como é que a gente faz isso? Não é? Bem, essas são, eu tenho um paciente normal até o paciente PIZ nulo, não é? E a gente precisa entender qual paciente a gente deve testar. A gente sabe que ter 50 mg/dl no sangue é um fator protetor, mas a gente procura ter um pouco mais de atenção para que a gente encontre pacientes. A alfa-1 ela é uma enzima reativa, o fígado produz a maior proporção, 85%, 95%, 90% do alfa-1, mas, por exemplo, o macrófago pulmonar, ele produz alfa-1. Então, dependendo da situação, você pode ter um paciente SZ, né? E quando você faz, dependendo da situação que ele esteja, ele vai apresentar aí 90, 100, 110 e ele tem deficiência. Aquele não é o momento de se testar. Então, a gente teria que testar no momento mais correto. Então, o que é que a gente faz? Quando a gente tem o cutoff, o paciente, o cutoff é 110, quando o paciente tem de 110 para baixo, nós encaminhamos esse paciente para fazer o teste genético. Então, a gente precisa confirmar esse teste. Né? A gente sabe, olha, 35% a 40% das pessoas que dosam sua alfa-1 pode ter uma alfa-1 superestimada. Né? Isso é extremamente importante. Então, a gente precisa insistir que quem tem um 110 mg/dl para baixo da alfa-1 total seja submetido a teste genético. Isso é importantíssimo, isso é um passo importante, isso é uma quebra de paradigma. A gente não está procurando o paciente jovem com obstrução e a gente está fazendo em todo mundo. Né? Então, quando o paciente tem a indicação de você fazer o screen, ele vai entrar, ele tem menos de 110, tá certo? A gente faz a determinação dele, esse é o ponto de corte, e a gente tem duas formas de analisar isso, através de fenotipagem e através de genotipagem. Hoje nós temos uma facilidade grande de fazer genotipagem, a genotipagem ela cresceu bastante, ela é muito mais fácil, ela é muito mais tranquila e tem uma sensibilidade incrível, a gente consegue detectar 14 variantes, isso fez uma diferença para a gente, cada vez a nossa experiência aumenta mais. Né? É a forma de se fazer as duas coisas, a fenotipagem a gente fez durante um bom tempo, a gente já não mais faz fenotipagem, nesse momento a gente só faz genotipagem, porque pela facilidade que a gente está tendo, tá certo? É muito tranquilo para o paciente, é um exame bem simples de ser feito. Quando a gente fazia, né? Então essa é a sequência. Se eu tenho uma concentração sérica, né? Ou eu vou fazer fenotipagem, ou eu vou fazer genotipagem. Né? Essa é a forma de se fazer a genotipagem, isso é uma coisa muito simples. Hoje, no nosso ambulatório, é a própria Ingrid que tem mais feito, né? Eu acredito que ela já deve ter uma experiência grande, né? E é um resultado fácil, rápido, tá certo? Simples, ele demonstra 14 mutações e apesar de uma genotipagem, ele tem um custo baixo. Tem uma coisa que a gente precisa incentivar para que a gente faça mais no Brasil, para que a gente tenha esse acesso ao diagnóstico de forma mais rápida e poder intervir nesse paciente. Porque mesmo aquele paciente que você vai só observar, ele precisa de orientação genética,
ele precisa entender o que é que pode acontecer com ele, não é? Então, é muito importante você ter o diagnóstico, tá? Então, por que a gente precisa do diagnóstico? Olha, a gente precisa, se a gente tiver o diagnóstico, a gente vai poder orientar esse paciente, isso faz uma diferença muito grande. Então, a informação ao paciente é fundamental. O paciente tem que entender o que acontece com ele para que ele possa vir ao médico quando precisar, para que ele possa ter regularidade nesse acompanhamento. Né? A gente vai fazer o screening familiar. Nós vamos testar em todos os pacientes primários. Gente, a gente testa até em recém-nascido. E é importante também se saber isso. Todos esses pacientes, eles precisam ser monitorados. Né? A mudança do estilo de vida. A gente tem paciente ZZ que chegou, fez diagnóstico e era fumante. Isso é muito importante, a gente precisa encaminhar esse paciente, ele precisa parar de fumar urgentemente. Ele precisa entender o que acontece com ele, por exemplo, nós tínhamos um paciente que veio de São Paulo, ele veio morar em Brasília, e ele morava numa cidade de São Paulo muito, muito poluída, e ele não era fumante, possivelmente esse foi o start da doença dele. As vacinações são muito importantes, nós oferecemos no nosso serviço, tanto a Prevenar 13 como a Pneumovir 13 gratuitamente, o paciente ele faz isso sem problema, ele precisa fazer a vacinação da gripe anualmente, e se ele tem que ter essa consciência, não é? E se ele tiver necessidade, se ele entrar no nosso protocolo, ele vai ter direito, logicamente, a fazer o tratamento específico. Nós fazemos o tratamento específico aqui, nós fazemos a reposição, tá certo? Já, como eu disse a vocês, há 11 anos. Né? E é muito claro, né, que esses pacientes que se enquadram, eles têm a possibilidade de retardar a sua doença. Claro que a gente vive uma polêmica, o VEFU não foi a forma mais perfeita que a gente encontrou de ver se a terapia específica era funcional ou não. Hoje está muito claro que a densidade tomográfica é mais específica, o melhor estudo que a gente tem para mostrar isso é o REP, e ele está aí para mostrar, para a gente não deixar de dar oportunidade a quem precisa. Tá? Então, a gente pode, quanto mais cedo você começar o tratamento específico, menor será a queda dessa função pulmonar. Então, o diagnóstico inicial ele é fundamental, o tratamento inicial também é fundamental. Isso faz uma diferença para a gente, grande para o paciente também. Não é? Então, a gente precisa falar coisas diferentes para o paciente. Né? Ele precisa entender. Né? Ele precisa entender e a gente precisa trazê-lo para uma situação importante. Importante a mudança de vida, importante o entendimento da doença, importante ele saber que existe uma terapia específica. Não é uma coisa simples, porque isso é feito de forma semanal. Né? Isso para o paciente já é uma coisa difícil de você explicar. Olha, toda semana você vai ter que vir. As terapias quinzenais e mensais, elas têm poucas evidências, elas são controversas. Nós temos hoje apenas um paciente que faz dessa forma, porque não temos alternativa. Né? Nós também não concordamos que isso seja feito em ambientes não adequados, não específicos. É muito importante que o ambiente seja um ambiente adequado para esse tipo de situação. Né? Então, de um lado está o que a gente precisa fazer, né, para reduzir risco, a gente precisa imunizar, a gente precisa reduzir essa exposição, principalmente à poluição, e a cessação do tabagismo ela é absolutamente fundamental. Nada progride tanta doença, promove mais desequilíbrio enzimático do que o tabagismo. O tratamento de quem é doente, de quem tem DPOC por deficiência, ele é o tratamento global, certo? De tudo que se faz, broncodilatadores, reabilitação, né, como qualquer paciente portador de DPOC. É fundamental a preocupação com o tratamento das exacerbações. A exacerbação infecciosa, do jeito que ela diminui o VFU em quem tem DPOC, tá certo? Ela aumenta o estrago pulmonar, ela aumenta esse descompasso de enzimas. A gente faz oxigênio para quem precisa, e aqueles pacientes que são selecionados para fazer reposição, a gente faz reposição.
Fazer a reposição, gente, é permitir o atraso da doença, né? É permitir que o paciente tenha a oportunidade de segurar a doença. Isso a gente vê muito claro. A prática clínica, quando você vai entendendo as coisas, você vai entendendo. Eu tenho hoje vários pacientes que tiveram queda rápida. Pois não? Estou terminando. Isso, por favor. Estou terminando. Então, quando a gente faz isso, a gente promove um equilíbrio maior. Então, o tratamento específico, quando bem indicado para o paciente que precisa, é uma coisa muito necessária. Tá certo? Então, eu fiz o screen familiar, se o paciente tem DPOC, ele vai tratar, tá? Os pacientes que têm só doença hepática, a gente não trata, e os pacientes assintomáticos, a gente acompanha, mas o acompanhamento do paciente PIZZ e do PI nulo é muito importante, ele tem que ser ambulatorial, ele tem que fazer exames frequentes para acompanhar sua doença, né? Então, esses são os indivíduos que a gente faz o tratamento específico, não é? Aqui ainda a gente coloca uma certa polêmica, a gente está ficando com uma experiência tão interessante. Por exemplo, eu não sei se a gente não deve fazer no paciente SZ que tem uma queda de mais de 120 ml por ano. Isso é um pouco controverso, mas a gente precisa discutir, a gente precisa debater, a gente precisa melhorar, inclusive, o que tem por aí. Obrigado, gente. Está no mute, Vera. Opa. Obrigada, Paulo. Leonardo, pode começar a apresentação do seu caso, viu? Boa noite a todos. Vou compartilhar aqui minha tela. Bom, então, como a Vera apresentou, eu sou o Leonardo, eu sou fellow aqui do grupo de doenças obstrutivas do INCOR, aqui do HC, e eu vou apresentar hoje o caso clínico que tem como tema bronquiectasias e doenças raras. Só para declarar que eu não tenho conflito de interesse, né? Então, o paciente tem 47 anos, do sexo masculino, natural do Espírito Santo e procedente de Santo André, São Paulo. Ele foi encaminhado aqui no nosso ambulatório de bronquiectasias para investigação com uma história de pneumonias de repetição desde 21 anos de idade, espinéia em piora nos últimos anos, atualmente um MMRC2, uma tosse crônica produtiva e com sintomas de viária superior, né, obstrução nasal e rinorreia com sinusite de repetição. Ele negava diarreia ou alterações do hábito intestinal e negava também sintomas de doença do refluxo. Ele relatava uma história de tuberculose pulmonar tratada por 6 meses, em 2004, negava outras doenças e uso de medicamentos. Na história familiar, interessante é que ele tinha uma irmã com um diagnóstico recente de fibrose cística aos 55 anos de idade em um outro centro, e tinha uma outra irmã falecida por doenças respiratórias sem diagnóstico a princípio, e os pais eram consanguíneos. De história fisiológica social, era ex-tabagista, havia cessado há cerca de 5 anos, com uma carga tabágica de 40 maços ano, e negava etilismo ou uso de drogas. No exame físico, era um paciente que se encontrava em bom estado geral, lúcido, orientado, corado, apneico e eutrófico, com IMC de 18,9 kg por metro quadrado, ausculta cardíaca nada digno de nota, com uma PA de 121 por 69 e uma frequência cardíaca de 87. Ausculta pulmonar, ele apresentava murmúrios vesiculares presentes, simétricos, com crepitações finas em terço médio e bases bilateralmente, com uma saturação de 94% de área ambiente. Exame físico do abdômen também normal, extremidades, né, sem cianose, sem bacteamento, com uma boa perfusão e sem edemas. Nos exames de laboratório gerais, ele tinha um HB de 17,3 e um HT de 52,3, um leucócito de 4.390 e plaquetas de 106.000, função renal normal e também com eletrólitos normais, avaliação hepática também toda normal, tinha uma glicemia de jejum de 83, uma glicada de 5,2, vitamina D de 27, ácido fólico de 45, 4,5,
perfil lipídico normal, um TSH de 2,28, um T4 livre de 1,43 também normais. Na função pulmonar, ele tinha uma relação VF1 por CVF de 0,39, né, com distúrbio ventilatório obstrutivo, com VF1 de 29%, sem resposta com um broncodilatador. Uma CPT de 5,2%, com volume residual de 190% e uma relação VR-CPT de 0,53, né? Então, demonstrando para a gente aí um certo grau de aprisionamento. Uma DLCO de 56%, também reduzida. Na tomografia de tórax, né, a gente, para nossa surpresa, a gente pôde observar aí que ele apresentava uns citos inversos totais, tinha essa bolha em ápice esquerdo, algumas áreas de enfisemas também esparsas, e algumas biorectasias também esparsas que predominavam nos lobos inferiores. Ele tinha um eco com uma fração de ejeção de 57%, com um prolapso de válvula mitral, um derrame pericárdico discreto e uns citos inversos totais e dessocardia, e ausência de sinais de hipertensão. A tomografia de seios da face demonstrava uma pansinusite direita, com remodelação e obturação do complexo ósseo-meatal bilateral. Então, aqui, a gente resgatou esse impresso, na época, o ambulatório era um prontuário de papéis, e a gente usava esses impressos. Tem aqui mais ou menos o nosso algoritmo, né, os principais exames que a gente acaba utilizando na investigação aí de um paciente com bronquiectasia, né? Então, a idade, início de sintomas, a diagnóstico, a tomografia de tórax, né, a tomo de seios da face, então, a dosagem de sódio de cloro no suor, dosagem de imunoglobulinas, dosagem de alfa-1, os autoanticorpos, sorologias para hepatite B, hepatite C, HIV, o teste da sacarina, que hoje em dia a gente não usa mais praticamente, né? Espermograma, sorologia que eu raste para aspergilos, né, PCNA-BPA, e escarros aí para pesquisa de tuberculose e MNT. Então, né, essa investigação para esse paciente, ele apresentava os autoanticorpos todos normais, sorologias também todas normais, as dosagens de imunoglobulinas eram normais também, dosagem de alfa-1 de 250, o espermograma, ele apresentava uma azoospermia, e o escarro, ele evidenciou o crescimento de pseudomonas aeruginosa, cipamucoide, com BAR negativo e cultura para micobactéria também negativa. Prosseguindo aqui na investigação, ele tinha uma primeira medida de cloro no suor de 74, né, que com esse valor estaria naquela faixa de inconclusivo, pelo método de condutividade, e uma segunda medida pelo método de colometria de 21, que seria um valor normal. No sequenciamento do CFTR, para a fibrose cística, né, esse paciente ele apresentou uma homozigose paralelo 5T, que na verdade é uma mutação assim, relativamente comum e associada a uma menor produção do CFTR, mas que não está 100% associada à doença fibrosística, né, pois a produção ela só está reduzida e não está ausente. O Rodrigo vai comentar um pouquinho mais sobre essa questão aí na aula dele em seguida. E para a discinesia ciliar, dentro do painel aí de 35 mutações para ciliopatias, ele apresenta uma mutação em homozigose na proteína, no DNA H5, né, que junto com a microscopia eletrônica, confirmou o diagnóstico aí de discinesia ciliar. Então, né, concluindo, paciente com discinesia ciliar primária, né, com a síndrome de Cartagena, que foi confirmada aí tanto pela mutação genética, como pela microscopia eletrônica, que evidenciou alteração ultraestrutural com ausência de braços externos da dineína. Então, queria agradecer a SBPT pela oportunidade de apresentar esse caso, né, ao grupo de doenças obstrutivas aqui do INCOR, aí por terem me acolhido nesses últimos anos, aos colegas fellows, né, principalmente a Débora, que me auxiliou aí na montagem desse caso. Passo a palavra agora para o Rodrigo. Obrigada, Leonardo.
Muito interessante. Agora o Rodrigo vai dar continuidade. Bom, boa noite, Vera, boa noite, meus colegas, a todos aí, né? Hoje é o dia do pneumologista, então, com muita honra de estar aqui apresentando, discutindo um pouquinho aí com você sobre doenças raras. Eu vou apresentar fazer minha apresentação, e aí vou comentar algumas coisas do caso que o Léo comentou, mas, assim, a gente brinca que, assim, né, desgraça qualquer bobagem, obviamente, esse caso não é dentro das doenças raras, a pessoa conseguia praticamente ter duas doenças raras juntos, isso aí é meio que absurdo, mas a história até um pouquinho mais engraçada no dia a dia, porque esse paciente ele veio encaminhado e ele, quando chegou para a gente, ele veio com essa história de que tinha azospermia, tinha um cloro no suor de fora alterado, né, praticamente no limite superior, e com uma irmã que tinha fibrose que acompanhava fora, e aí a gente disse, olha, tá, então vamos até já coletar o teste genético, e ele trazia o laudo que tinha bronquiectasia, e qual foi a nossa surpresa quando ele volta, e a gente vai olhar a tomo dele, e tinha um sítios inversos totais, né? Então, a gente fica aí, a gente vai discutir um pouquinho mesmo se ele tem as duas doenças mesmo ou não, e essa eu acho que é a grande dificuldade, às vezes, das doenças raras, e por isso que eu acho que a principal grande mensagem que eu vou comentar é assim, a gente, acho que como pneumologista, tem a obrigação de conseguir fazer o diagnóstico, mas se tiver dúvida, os centros de referência estão sempre aí para poder a gente trocar figurinha e ver, porque vão ser casos difíceis para todo mundo, né? Então, acho que isso é uma grande questão de a gente tem que saber o básico, porque muda a história natural da doença quando a gente faz esse diagnóstico, e a gente vai juntos aí depois discutindo os casos mais difíceis. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre bronquiectasias e doenças raras. Esses são meus potenciais conflitos de interesse, mas toda a apresentação aqui é da minha autoria. E aí, assim, essa é uma figura meio clássica, né, para a gente poder ver quais são as causas de bronquiectasias. A gente sabe que são inúmeras. Então, doenças autoimunes, anormalidades ciliares, doença do tecido conjuntivo, hipersensibilidade, malignidade, doença inflamatória intestinal, outras doenças raras. Mas quando a gente olha aí a questão do que tem doença rara, não são todas, mas a gente vê que são muitas, né? Então, nossa, fazer bronquiectasia é uma doença extremamente prevalente, mas a gente tem que estar atento aí de tentar sempre diagnosticar as doenças raras dentre as várias causas de bronquiectasia, porque isso vai ter impacto muito importante aí em como a gente vai acompanhar e como a gente vai tratar esse nosso paciente. E faz diferença, Rodrigo? Sim, faz muita diferença. Então, a gente sabe que em qualquer lugar do mundo, até para ninguém ficar triste com isso, 50% dos pacientes vão ser classificados como idiopáticos. Eu posso não achar a causa especificamente, mas naqueles que eu acho uma causa, pelo menos uma causa conhecida, muitos deles eu tenho tratamentos específicos que eu vou tratar a doença de base, e com isso eu vou prevenir a progressão da doença de maneira muito contundente. Então, os pacientes têm imunodeficiência comum variável, tem reposição de imunoglobulinas, fibrose cística, diversos tratamentos, ainda mais hoje em dia com os moduladores de CFTR, doenças autoimunes, eu vou fazer imunossupressão, e por aí vai, a BPA com corticóide, traconazol, hoje em dia até anti-GE, e várias outras doenças, e lembrando que aqui, inclusive, a deficiência de alfa-1-antitrypsina também é uma causa de bronquiectasias, e a gente pode discutir, inclusive, a indicação de reposição desses casos. Então, acho que a primeira grande mensagem aqui, né, acho que a gente precisa procurar o problema para conseguir tentar resolvê-lo, né? Então, o primeiro passo para a gente resolver um problema é identificá-lo. Então, diante do paciente com bronquiectasia, a gente tem que lembrar que bronquiectasia não é uma doença, é uma via final de uma alteração, de uma injúria na via respiratória, então a gente tem que saber qual é a causa, porque muitas vezes a gente vai conseguir mudar a história natural do paciente. E aqui está o nosso algoritmo, o nosso consenso brasileiro de bronquiectasia, que super recomendo, está uma linguagem super direta, bem na prática da gente no dia a dia, que o que a gente deve pensar sempre, né? Então, aqui o que a gente recomenda diante do paciente com uma clínica, né? Então, tosse crônica, infecções respiratórias de repetição, a gente sempre deve pedir uma tomografia, que é o exame padrão ouro, porque ele tem muito melhor sensibilidade para poder avaliar bronquiectasia. E aí, pronto, diagnostiquei bronquiectasia, o que é o mínimo que eu não posso deixar de fazer no paciente? Então, eu preciso avaliar nos exames de sangue imunoglobulinas, para a gente poder avaliar a imunodeficiência comum variável, que tem tratamento para isso,
A IgE total, pensando aí muito mais também na BPA, alfa-1 antitocina, porque a gente consegue ver que tem até implicações, como o Paulo comentou aí na questão de aconselhamento genético, até mesmo de tratamento, e o hemograma, até muito para poder ver aí na eosinofilia de um paciente com a BPA. Exame de escala, mandatório, porque eu quero ver se o paciente é colonizado, isso vai ver implicações no meu tratamento, mas para descartar infecções fúngicas e até mesmo micobactérias. E outros exames importantes, o cloro no sol, para descartar a fibrose cística, que a gente tem tratamentos muito eficazes hoje em dia, e o espermograma, obviamente, no sexo masculino, para aqueles pacientes sem filhos, para a gente poder avaliar a questão de azospermia ou de cinesia ciliar, se o paciente tiver cílios imóveis. Lembrando que a gente viu que são várias as causas, né? Então, a gente aqui não vou entrar em detalhes de cada uma delas, mas a gente, através da história clínica do paciente, eu vou cada vez mais aumentando aí a minha estratégia diagnóstica para tentar fechar o meu diagnóstico final, né? Então, vamos lá, a gente comentou de alguns casos, a gente pensar em infecções recorrentes, eu pensar em imunodeficiência comum variável, mas já está naquele nosso extrato mínimo, mas só tem aquele paciente com bronquiectasias localizadas, por exemplo, muito importante considerar a broncoscopia, que pode ser um corpo estranho, ou até um tumor benigno, que pode estar obstruindo um brônquio, e eu tenho aí, às vezes, um tratamento cirúrgico que vai resolver a evolução daquele paciente. E aí vamos falar um pouquinho das duas coisas que a gente trouxe no caso, né, da fibrose cística e da discinesia ciliar. Então, a fibrose cística é uma doença genética, autossômica recessiva, mais de 2.000 mutações descritas atualmente, com a F1589 sendo a mutação mais comum. E aí, esse mecanismo básico, né, que a gente fala muito, mas é importante a gente lembrar para poder entender a fisiopatologia da doença, o CFTR ele é um canal de ânions, né, sobretudo de cloro, tem um pouco de bicarbonato, mas quase 80% da função é de cloro. E o cloro, onde ele funciona no CFTR, também vai ter um canal de sódio, o ENaC, junto com ele. E, no final das contas, essa combinação do equilíbrio de NaCl e sal é o que vai fazer puxar a água e, com isso, manter hidratada o meu muco e eu conseguir, com meus cílios, tirar essas secreções adequadamente dentro das vias aéreas. No paciente que tem fibrose cística, o que vai acontecer? O CFTR não vai funcionar, o ENaC vai fazer com que entre mais sódio dentro da célula, eu vou acumular sal aqui dentro, vou puxar água, desidrato o meu muco, e aquele meu muco fluido que meu cílio bate normalmente vai ficar extremamente espesso e as impurezas vão grudar ali e o paciente vai ficar acumulando cada vez mais secreção. A gente avançou muito no entendimento da fibrose cística, e a genética veio aí para poder mostrar para a gente, dentre aquelas 2.000 mutações, a gente vê fenótipos que vão mostrar tipos de mutações com características um pouco diferentes. A gente separa hoje em dia que a gente tem as mutações de função mínima, que são as classes 1, 2 e 3, em que eu não tenho praticamente nenhuma função do CFTR, e eu tenho as mutações de função residual, 4, 5 e 6, que vão ter ainda alguma função do CFTR e, consequentemente, geralmente são casos mais leves de pulmonares, obviamente, se tratados de maneira adequada. Então, a gente consegue ver, até explicar hoje em dia, pelo tipo de mutação, as diferenças de apresentação clínica da doença. Quando é que eu vou suspeitar de fibrose cística? Então, a gente sempre normalmente pensa nesse quadro clássico, que a gente obviamente precisa saber. Qual é o quadro clássico? Pacientes com bronquiectasia, e lembre, uma dica muito importante é bronquiectasia em campos superiores. Então, isso é um marco da fibrose cística, que a gente não consegue até hoje explicar exatamente por que tem esse predomínio nos lobos superiores, mas diferente das diversas outras bronquiectasias, geralmente tem campos médios inferiores. Isso é uma coisa para acender a luzinha aí para pensar em fibrose cística. Pansinusopatia, e aí já começa a complicar com a gente um pouquinho com discinesia ciliar, porque também é outra doença que tem muita doença de seios da face. Então, bronquiectasia, doença de seios da face e quadro abdominal. Então, geralmente, os pacientes eles são desnutridos e têm muita esteatorreia. Por quê? Porque eles têm a insuficiência pancreática, que não permite a absorção adequada dos nutrientes e, consequentemente, acaba tendo aí um quadro de desabsorção e dificuldade de ganho de peso. Geralmente, esses pacientes têm um diagnóstico na infância, até porque, se não for diagnosticado, o paciente tem uma alta chance de não chegar à vida adulta por complicações pulmonares ou até mesmo desnutrição, e geralmente, quando chegam na vida adulta, já chegam com doença avançada. Mas lembrar que a gente tem alguns quadros atípicos, e eu lembro muito disso para essa plateia de pneumologista, porque a gente vai fazer alguns diagnósticos tardios na fibrose cística. Então, esses pacientes tendem a ter doença um pouco mais leve,
eles tendem a ser pancreáticos suficientes, então eles não vão ter aquele quadro abdominal exuberante, e muitas vezes a gente vai receber um paciente que estava investigando infertilidade, com azospermia obstrutiva, que é uma das marcas dos pacientes masculinos com fibrose cística, que às vezes faz a gente pensar um pouco mais aí na doença. Como é que a gente faz o diagnóstico da fibrose cística, né? Então, essa é a diretriz brasileira nossa, publicada em 2017. Lembrar que, felizmente, na triagem neonatal, atualmente, a gente inclui o teste do pezinho, então a gente tem aí a dosagem do IRT, do imunodeficiente reativo, que deve ser repetido até 4 semanas, que se os dois vierem aumentados, a gente deve fazer o teste confirmatório com cloro no suor. Lembrar, gente, que o teste do pezinho para fibrose cística é um teste de screening. Isso não diz que o paciente tem um diagnóstico de fibrose cística, ele precisa depois fazer o teste do suor para poder confirmar. E aí, o teste do suor, a depender dos valores, se ele estiver abaixo de 30, pelo método colorimétrico, então lembrar que no caso que o Léo mostrou aí para vocês, o paciente veio com um exame de fora da condutividade, que tem um ponto de referências mais altos, né? Então, se fosse a condutividade, a gente consideraria aumentado, compatível com o diagnóstico acima de 80, a zona cinzenta entre 50 e 80 e abaixo de 50, que seria negativo. Lembrar que o primeiro exame do paciente veio de 74, bem na zona cinzenta, muito mais próximo para o diagnóstico, o que deixou a gente bastante em dúvida aí dessa confirmação de fibrose cística. E se tiver algumas dúvidas, a gente pode fazer depois o teste genético para confirmar as duas mutações do CFTR. Dado muito importante, que o cloro do suor é nosso exame diagnóstico, principalmente nos adultos, né? A gente pode usar o teste genético, mas ele é mais caro. Mas lembrar que o teste do pezinho, ele começou a ser feito, de maneira geral, para a fibrose cística em 2010. Então, pacientes mais velhos, eles não foram triados para a fibrose cística e nenhum teste é 100%. Então, mesmo quem fez teste do pezinho tem 5% de falsos negativos, que a gente sempre tem que estar atento aí para o diagnóstico de FC. Como eu comentei, o teste padrão ouro é o teste do suor, tem 2 métodos diferentes, isso é importante a gente saber qual é o método, porque isso tem pontos de cortes diferentes para a gente poder dizer se o paciente está positivo ou não. E lembrar do teste genético como opção, e hoje em dia não faz muito mais sentido a gente fazer nem pesquisa única, nem painel, porque a gente tem mais de 2.000 mutações descritas. Então, hoje, idealmente, a gente faz o sequenciamento do CFTR, e o sequenciamento do gene, a gente está lendo principalmente as regiões dos exons, que é o que forma a proteína, e as regiões intrônicas reguladoras. Isso dá para a gente quase 100% de especificidade no diagnóstico. Só que aí, obviamente, esse caso é um caso um pouquinho fora do comum, e eu vou complicar um pouquinho aqui para vocês, mas para tentar dar uma luz. O Léo mostrou que esse paciente ele era um homozigoto para a mutação 5T, que isso, na verdade, o que é isso? A gente tem os exons, né, que são os pedaços do DNA que vão formar a proteína. E o que o corpo faz? Ele vai lendo onde é que tem esses exons e vai juntando isso para formar a proteína. Antes do exon, existe uma região intrônica reguladora, que é que vai dizer para o corpo dali que ele deve ler aquela parte. Se eu junto todos os exons bonitinho, eu tenho uma proteína normal. Se eu, na verdade, junto sem um pedaço de um exon, eu tenho um pedaço inteiro da proteína que não vai estar lá, obviamente a proteína não funciona. E o que é que tem a ver isso com os 5T? Essas repetições de bases nucleotídicas é o que vai dizer para a gente se vai ler ou não aquela região do exon. E é bem interessante que a gente tem, por exemplo, antes do exon 9, a gente tem combinações possíveis de poly-T. Então, de 5T até 9T. Quanto mais T eu tenho, mais eu produzo, mais eu leio o exon 9, mais eu tenho proteína funcionante. Quanto menos T eu tenho uma produção menor. Isso é bem interessante, porque, na verdade, esse paciente ele é um homozigoto para o alelo 5T, que é bastante baixo, com a produção de CFTR quase só de 10%. Só que isso sozinho não diz que a gente consegue dizer que o paciente tem fibrose cística per si. Por isso que a gente não consegue dizer que o paciente tem as duas doenças, ele deveria ter uma outra mutação mais grave para poder a gente bater o martelo, mas sem sombra de dúvida isso está associado a uma menor produção de CFTR. E para não ajudar um pouquinho a complicar mais, né, a gente tem, além do poly-T, uma outra sequência logo em seguida de TG. E aí, na verdade, quanto mais TG, menos produção de CFTR eu tenho. No caso desse paciente, ele tinha uma produção de TG normal, então ele não tinha essa associação que aí sim a gente poderia dizer que era fibrose cística. Ele só tem um fenótipo com menor produção.
Só que aí, como a gente vai ver, ele tinha discinesia ciliar, e obviamente uma discinesia ciliar junto com CFTR muito baixo. Como eu comentei no início, se tiver difícil, gente, manda para o centro de referência que a gente vai estar sempre à disposição aí para poder discutir essas mutações que obviamente não são fáceis para ninguém. E por fim, queria comentar um pouquinho da discinesia ciliar, que isso é até mais difícil a gente fazer o diagnóstico devido à dificuldade de acesso dos exames. Então, lembrando que a discinesia ciliar é uma doença autossômica recessiva. Aqui a diferença em relação à fibrose cística, que é uma doença monogênica, a gente tem mais de 35 hoje em dia já descritos genes relacionados ao aparato ciliar, então é uma doença poligênica. E essa doença a gente sabe que pelo cílio não bater, a gente vai ter alteração do transporte mucociliar, acúmulo de secreção e as infecções de repetição, bronquiectasia e a progressão da doença. Então, marca esses pacientes, essas bronquiectasias de predomínio em lóbulos inferiores, lembrar sempre dessa grande quantidade de árvore em brotamento que a gente vê no lóbulos inferiores e lóbulos médios e língua desses pacientes. E a gente pode usar, quando a gente não tem um método diagnóstico, alguns scores clínicos. Esse PICADAR foi validado principalmente para criança, né? Então, lembrar que o paciente tem que ter tosse crônica, e aí você tem scores de pontuações de coisas que podem estar associados com o diagnóstico. Lembrar que se o paciente tem citos inversos totais, junto com bronquiectasia e secreção, a gente provavelmente vai dizer que é um cartaz e não vai fazer muitos testes diagnósticos, mas citos inversos totais isolado não diz que o paciente tem discinesia ciliar. E um dado que eu gosto de chamar muita atenção, a gente usa muito a questão de otite de repetição na infância como critério, e ele é um ponto aqui no nosso score, mas um dado que a gente não pergunta é sobre estresse no momento de nascimento da criança. Por que isso? A gente tem que perguntar se o paciente ele tinha dificuldade para respirar. Lembrem, quando a gente está no útero, a gente está com líquido amniótico e o pulmão está totalmente repleto de líquido ali dentro. Quando ele nasce, ele precisa chorar exatamente para poder tirar, e os cílios vão tirando aquela secreção do líquido amniótico. Se ele tem discinesia ciliar, ele vai ter uma maior dificuldade de tirar esse líquido amniótico e vai ter um estresse, taquipneia, ou até mesmo necessidade de intubação nesse período neonatal. Isso é um critério muito bom para pensar em discinesia ciliar. O que a gente tem de metodologia hoje em dia? A gente pode usar o NO nasal, é o mesmo aparelhinho que a gente usa para o óxido nítrico nasal, mas com um device diferente para a gente acoplar no nariz. E por que a gente usa isso? Porque pacientes com discinesia ciliar têm um NO nasal extremamente baixo. E aí a gente consegue ter um exame de triagem extremamente importante para fazer no paciente. A gente pode usar a microscopia eletrônica, e aí com isso a gente vai ver como é que está a funcionalidade, ou como é que está a anatomia do cílio. Lembrando que os microtúbulos, a gente tem 9 pares distais e um par central de microtúbulos no cílio, e se tiver algum desarranjo aqui, a gente consegue formar um diagnóstico de fibrose, de discinesia ciliar. Lembrando que o problema da avaliação da estrutura da microscopia eletrônica é que até 30% dos pacientes com discinesia ciliar têm a ultraestrutura normal, então um diagnóstico, uma microscopia eletrônica normal não exclui o diagnóstico de discinesia ciliar em até 30% dos pacientes. Eu posso avaliar o movimento, e isso aí também precisa de uma estrutura muito própria para isso, a gente só conseguia fazer isso na época de pesquisa. Em alguns casos, a gente pode fazer imunofluorescência, que também a gente só faz em pesquisa. Na verdade, o que eu faço é reconhecer se existe aquela proteína, se ela está faltando ou não, através de um marcador de imunofluorescência. Então, por exemplo, aqui vejo que tem tanto o verdinho quanto o vermelho. Nesse aqui não tem a parte verde, mostrando que não tem essa proteína do DNH5. E, por fim, eu posso fazer o teste genético. Com uma doença autossômica recessiva, eu preciso ter as duas mutações no mesmo gene para poder mostrar que tem a doença. A gente vem avançando muito no entendimento da discinesia ciliar, tem vários genes, e hoje em dia, cada um desses genes, a gente já consegue meio que prever qual é o tipo de defeito da ultraestrutura e correlacionar, inclusive, com gravidade do prognóstico do paciente. Por causa do horário, mas é só para a gente poder lembrar que a gente tem vários métodos de diagnóstico, nenhum deles é 100% infalível, então por isso que tanto o consenso americano quanto o consenso europeu, ele sugere que a gente faça combinações de testes. Então eu preciso lembrar de fazer teste de triagem, normalmente a gente faz o neonasal, que é o teste mais simples, e confirmar ou através do teste genético ou da outra estrutura através da microscopia eletrônica. E o tratamento, obviamente a gente tem aí várias coisas hoje em dia que a gente pode fazer, mas lembrar principalmente nesses pacientes com discinesia ciliar da importância
das medidas de clearance mucociliar, seja com salina hipertônica, que a gente mais consegue fazer em nosso meio, fisioterapia, e lembrar da importância de antibióticos inalatórios, como esse paciente era colonizado por pseudomonas. Então, concluindo, acho que o que eu queria deixar de mensagem é, sim, vamos procurar a nossa causa, que a partir daí a gente consegue fazer muito pelo nosso paciente. Obrigado. Tá ótimo. Obrigada, Rodrigo. Aliás, obrigado a todos pelas excelentes apresentações e vamos abrir para questões. Nós temos uma questão de um colega que quando você está fazendo avaliação de deficiência de alfa-1 antitripsina nos familiares, você dosa alfa-1 ou vai direto para a genotipagem? Paulo quer responder? Mas o Rodrigo também pode comentar. Hoje, a gente, de rotina, a gente faz genotipagem, pela facilidade que a gente tem de fazer genotipagem. Né? Então, a família vem todos os pacientes, às vezes em 8, 10 pessoas fazer exame, a gente faz em todo mundo, espera sair o resultado da genotipagem, tá certo? E começa um processo de orientação. Como eu disse a vocês, a gente faz genotipagem até em recém-nascido. Chega a criancinha de colo lá e a gente faz genotipagem, tá? Então, de cara, por facilidade, a gente pede, logicamente, a genotipagem. E ainda tem um detalhe, essas crianças que são feitos diagnósticos ZZ, a gente tem que mandar para um gastroenterologista infantil, porque ele faz parte também do acompanhamento, né? Isso é uma necessidade, porque a gente não tem ideia de como vai ficar a parte digestiva dele na infância, e a gente encaminha, tá certo, para que ele vá ao gastroenterologista pediátrico. Ok. Eu queria fazer um comentário que a gente, sobre o que você disse mesmo, Paulo, que a gente nunca deve prescindir da dosagem de alfa-1, até às vezes isso acontece pela facilidade que a gente tem tido para fazer a genotipagem, mas esse é um ponto fundamental. Claro que na criança a manifestação hepática e é outra história, mas sempre lembrar disso. E outra coisa que eu queria até comentar, e também já te fazer uma pergunta, se você tem usado algum parâmetro de perda funcional para os pacientes com deficiência de alfa-1 para decidir sobre o tratamento. É claro que os consensos falam que o VF1 abaixo de 60% seria indicativo, mas se você teria algum parâmetro diferente, aproveitando, o Rodrigo deu uma pincelada sobre a questão de tratar a deficiência de alfa-1 na bronquiectasia, eu queria depois que ele comentasse a experiência dele. Bem, hoje a gente sabe que o melhor método para a gente avaliar a queda, a eficácia do tratamento específico é a medida da densidade pulmonar. Então, a tomografia, ela tem um padrão, ela tem uma questão importante, a gente precisa, tá certo, da tomografia, a gente faz o acompanhamento funcional, claro, ele continua sendo importante. O acompanhamento funcional é muito importante em quem tem ZZ, a gente faz isso de rotina, mas a gente precisa fazer tomografia também. Esse caso que a Ingrid coloca é exatamente um caso de um paciente que é ZZ, que ele perdeu uma importante densidade pulmonar, ele tem enfisema pancinar embaixo, né, que é uma perda mais funcional, tá? E ele continua com a espirografia normal. Né? Então, a gente olha, e aí esse paciente, ele vai ter indicação de fazer alfa-1 ou não? Essa é uma grande questão, essa é um grande dilema. Como a gente tem um tratamento caro, né, existe, logicamente, uma certa morosidade, digamos assim. Mas, por exemplo, eu faço uma Critical Gold sem nenhum problema. O Gold está atrasado nessa questão. Né? Primeiro que esperar um VFUM esperar um VFUM cair abaixo de 65 não é uma boa ideia. Depois que não avaliar a densidade pulmonar também não é uma boa ideia. Isso tem que ser conjunto e você tem que levar em consideração que a densidade pulmonar é mais sensível do que a queda do VFUM. Bom, essa é uma grande discussão em aberto, mas eu acho que deve se associar os dois parâmetros. Rodrigo, você quer comentar alguma coisa?
Não, eu acho que a questão do Depois paciente tem com uma bronquiectasia pergunta para você. tá. Não, Na verdade, a questão da deficiência de alfa-1 e bronquiectasia, realmente assim, a gente não tem evidência de dados para poder dizer, com estudos robustos, até porque, assim, dentre os pacientes com deficiência de alfa-1, a bronquiectasia é a raridade dentro da doença rara. Então, a gente tem um N pequeno para conseguir fazer essa extrapolação, mas realmente, eu acho que, e como o Paulo comentou, acho que a COVID veio para dar um insight muito interessante para a gente, em como, tem vários trabalhos na literatura mostrando como o paciente com deficiência de alfa-1 ele é mais grave quando teve COVID, porque está vindo de um insulto agudo que piora muito, ele não tem a defesa própria do pulmão para isso. E eu fico imaginando que dentro desse raciocínio, o paciente que tem bronquiectasia e passa a ter infecções de repetição, com certeza, se é deficiente de alfa-1, isso acaba sendo um agravante muito grande para ele. Então, é claro que a gente precisa ter dados e comprovar isso cientificamente, mas eu acho que a gente, no futuro, sim, vai começar a considerar fazer um tratamento com esses pacientes. Tem uma pergunta da Valéria Ferreira, Rodrigo, perguntando se há algo de novo no tratamento com antibióticos inalados. Valéria, vamos ver o que é novo, assim, mas acho que a gente tem, disponível no Brasil, a gente ainda está meio preso ao que a gente tem disponível, aprovado, a tobramicina inalatória e a colistina em pó, para poder diluir e fazer nebulizado, mas isso está incorporado para a fibrose cística, não para a bronquiectasia não FC. O que a gente acaba fazendo muito na prática é gentamicina endovenosa, diluir em soro fisiológico e fazer a nebulização, que inclusive é o que a gente recomenda no consenso brasileiro, porque a gente tem disponibilidade e que a gente tem uma excelente tolerância e boa resposta no dia a dia. No geral, de novidades, a gente tem desde dispositivos mais modernos de pó seco para antibiótico inalatório, então a gente tem a tobramicina em pó seco que você consegue aspirar como cápsulas, então isso é muito mais cômodo para o paciente, até mesmo outros antibióticos já aprovados fora do Brasil, que estão em avaliação para vir para cá, uma levofloxacina inalatória, e a gente tem a micacina lipossomal, que inclusive é um dos pilares do tratamento de micobactéria não TB, mas também é aprovado para fibrose cística lá fora, que a gente poderia usar para pseudomonas nos pacientes colonizados em bronquiectasia. Talvez, Rodrigo, talvez ela esteja querendo saber se você extrapola o que o pessoal estuda na fibrose para a discinesias ciliares, para as bronquiectasias de modo geral. Não, isso aí com certeza a gente tem assim, evidências robustas em bronquiectasia para o uso de antibiótico inalatório para os colonizados por pseudomonas, né? Então, isso a gente tem esse uso. O que é um pouquinho diferente de FC, que a literatura é mais robusta, é que aqui a gente também não é para qualquer paciente colonizado por pseudomonas já entrar com antibiótico inalatório, é naqueles pacientes mais exacerbadores ou muito hipersecretivos, que acabam sendo mais exacerbadores, né? Então, aquele paciente com mais de duas ou mais no último ano, esse é um paciente para a gente considerar se ele for colonizado por pseudomonas. Tá ótimo. Nós não temos mais perguntas. Eu queria novamente parabenizar nós todos, né, pelo Dia do Pneumologista, agradecer ao Leonardo e à Ingrid e que vocês se sintam acolhidos, fizeram ótimas apresentações, e ao Paulo e ao Rodrigo, que trouxeram várias coisas interessantes para a nossa discussão aí das doenças raras, que é um tema que tem que estar sempre presente. Então, muito obrigada a todos e boa noite. Tá? Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada.